Você já ouviu falar sobre escola olímpica? Esse é o tema de hoje do Lição de Casa e a Fabiana Sena já está aqui comigo para a gente explorar esse assunto, né, Fabiana? Isso Bem-vinda. mesmo. Obrigada, Tainara. Gente, escola olímpica. Fabiana, muita gente pode ser que já conheça essa denominação, já saiba do que a gente está falando. Outras pessoas talvez ainda vão conhecer aqui com a gente nesse episódio. Fabiana, o que é ser uma escola olímpica? É ser uma escola, Tainara, que incentiva o aluno a participar de Olimpíadas Científicas no Brasil. E a gente sabe que atualmente nós temos muitas Olimpíadas, né, todos os anos. E o maior foco eu vejo, e como escola, que a gente tem incentivado muito essa cultura com os nossos estudantes, é fazer com que eles se descubram em suas habilidades, né? A gente acaba vendo que, e eu falo muito sobre isso, porque com um estudante de aprendizagem, né, que eu amo estudar sobre aprendizagem, a gente sabe que tem alunos que têm suas habilidades mais aguçadas em algumas áreas, né? Então, por exemplo, a gente tem aluno que se desponta na física, né? E os resultados olímpicos dele em física são espetaculares, como acontece com a matemática, né? Com a astronomia. Então, são, de fato, a gente conseguir perceber habilidades específicas dos nossos estudantes. E aí, nesse ano de 2023, a gente teve, assim, vários alunos que participaram de diversas Olimpíadas, de matemática, de astronomia, de física, até da questão de educação financeira, a gente esteve participando e conquistamos medalhas de ouro, prata, bronze. Foram resultados espetaculares. Isso mesmo. E aí é interessante que quando a gente fala, né, sobre o aluno participar de uma Olimpíada, a gente muitas vezes pensa assim, todo aluno participa de uma Olimpíada. É engraçado em relação a isso, mas tem aluno que não gosta, né? Tem aluno que ama fazer a Olimpíada, tem aluno que não gosta. Então, por isso que quando a gente inicia todo um processo do ano, a gente sabe, inclusive dos segmentos, porque a Olimpíada ela pode acontecer, ela já acontece desde o terceiro ano do fundamental, né? Para algumas Olimpíadas específicas. Então, a gente incentiva, claro, todos os alunos no fundamental, anos iniciais, a participarem. Porque a gente tem, por exemplo, a Olimpíada Canguru e a Olimpíada AOBA, né, que é a Olimpíada de Astronomia, que os alunos do Fundamental participam inicialmente. Existem outras, mas essas a gente sempre incentiva bastante eles participarem. E aí o que é interessante, quando a gente começa a incentivar no Fundamental anos iniciais, a gente consegue perceber quais são os alunos que gostam de fazer e acaba eles se ingressando no Fundamental anos finais e médio fazendo todas, né? Por exemplo, Tainara, a gente tem sido assim muito surpreendidos com resultados. Por exemplo, alunos que nunca fizeram uma Olimpíada no Fundamental anos finais começam a ingressar, né, fazendo as suas primeiras, começam a ter resultados e resultados espetaculares, como você falou, porque a gente tem muito ouro acontecendo, a gente tem muita prata, né? Tem muita honra ao mérito, bronze, então isso tem nos deixado muito felizes. E isso, como escola, isso também valida a forma de ensinar. Porque, consequentemente, quando a gente tem um aluno olímpico, é um aluno que tem, de fato, desenvolvido uma rotina de estudo, ele é um aluno, consequentemente, mais focado nas aulas. Então, isso faz com que a gente incentive o aluno a estudar o tempo inteiro, né? E aí, o que aconteceu também, que eu acho que é importante a gente falar? Esse projeto, ele foi sonhado desde o ano passado e a gente começou a fazer, de fato, alguns experimentos para poder compreender como é que estava o nível dos nossos alunos em preparação para participar das Olimpíadas. E desenvolvemos sim um projeto de cultura olímpica na escola. Por isso que hoje, inclusive, nós recebemos sim um certificado de escola olímpica, né, pelos grandes resultados que nós estamos tendo. E agora, em maio, nós fizemos uma parceria com uma plataforma, né, de preparação para a Olimpíada. E foi interessante que quando a gente ingressou junto com essa plataforma, a gente tinha como objetivo ajudar os nossos estudantes a se prepararem para as Olimpíadas que eles desejassem participar. Porque eu acho que é muito importante isso, né? A gente tem, claro, sim, o dia a dia da aula, né, na nossa escola. Porém, algumas Olimpíadas, elas têm níveis diferenciados e faz com que o aluno que queira, de fato,
ingressar nessa cultura de fazer Olimpíadas, eles precisam ter preparações específicas. E a dinâmica é muito rápida, muito grande. Então, a gente contratou a plataforma justamente para dar mais foco a esse estudante, ter uma preparação específica para a Olimpíada que ele desejar participar. Por exemplo, a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Química, essas Olimpíadas muito mais focadas, então a plataforma tem essa função. Claro, acompanhada com o nosso time de professores, com orientação do nosso time também, mas ela vai ajudando os alunos nos desafios, nas resoluções de questão, tá? Sendo que o que é muito legal disso, Tainara, porque quando a gente escolheu também ser uma escola de cultura olímpica, né, então a gente vai dar sempre esse suporte para o aluno que deseja fazer, né, as Olimpíadas que ele quer participar no Brasil, mas também a gente quer incentivar os nossos alunos que também não gostam de Olimpíada, mas que eles possam ter um ritmo diferenciado em relação ao estudo. É tanto que a plataforma que a gente contratou para fazer preparação para a Olimpíada, ele também ajuda no reforço dos nossos alunos. Então, todos os alunos que desejam participar da Olimpíada estão na plataforma, mas também todos os alunos da escola, a partir do 6º ano, também estão na plataforma. Porque a gente incentiva ele a melhorar a matemática com a plataforma, melhorar a parte de ciências, de história, de geografia, todos os componentes, através da plataforma. E o que é gostoso, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala, e sempre a gente está trazendo o assunto tecnologia, porque é uma ação que a gente fez e uma linguagem que a gente encontrou também para o nosso adolescente, no que eles amam, que é jogos. Então é um ambiente gamificado, sabe? Então o tempo inteiro, por mais que ele não esteja lá se preparando para a Olimpíada, ele esteja lá muito mais como reforço, mas ele está ganhando lá as moedinhas, então ele está vencendo as missões, né? Porque tudo são missões, e isso tem feito eles se engajarem, mas o melhor, tem uns que têm se descoberto depois que desejam estar participando, sabe, de alguma Olimpíada e tem resultado. Então isso tem sido fantástico pra gente. E seguindo em áreas que às vezes é dificuldade para uns, mas para outros é um caminho a ser descoberto. É um caminho a ser descoberto. E eu acho que um foco muito grande do Vila é realmente fazer com que os nossos alunos, eles amem estudar. Eu acho que é um dos investimentos que a gente sempre tem buscado. Então, se a gente consegue trazer formas diferenciadas para os meninos aprender, então esse está sendo nosso foco, entendeu? A aula tem que ser, de fato, atrativa, com excelentes profissionais na sala de aula, com excelente acompanhamento do nosso corpo de gestão, com os coordenadores, com os psicólogos. Então, isso tem que ser nosso foco sempre, né? A família sendo informada sobre todo o progresso acadêmico dos nossos alunos, mas encontrar ferramentas e atividades que possam impulsionar ainda mais esse desejo do aluno aprender é muito bom. Porque, por exemplo, quando o aluno não conhece a Olimpíada e que ele é apresentado, então, consequentemente, ele começa a olhar diferente, ele vai ser estimulado a estudar, entendeu? E assim, e o que é mais gostoso de tudo isso é saber que o pai ama ver o seu filho recebendo resultados. Com certeza. Fabiana, para quem ainda não conhece, né, toda essa dinâmica, é a escola que se inscreve para poder levar os seus times de alunos, o próprio aluno se inscreve em Olimpíadas, como é que funciona? Tá, o que acontece? Para que o aluno possa participar, inicialmente a escola precisa se inscrever, certo? Então, sempre existe um primeiro momento que a escola se inscreve para poder realmente ter essa abertura de participar das Olimpíadas. E elas são comandadas por várias universidades no Brasil, né? E aí o que acontece? Algumas específicas a própria escola inscreve, né? A gente faz uma comunicação à família, né, perguntando quem deseja participar. Muitas vezes os próprios alunos já procuram a coordenação, então a escola faz essa inscrição diretamente na faculdade. Outros casos não, tá? Outros casos a universidade ela abre o processo para que o próprio familiar do aluno faça essa inscrição direta, mas sempre primeiro a gente faz a nossa inscrição e a gente informa para os pais que precisam acessar as plataformas, certo? Então existem as duas formas, por isso que a nossa grande ação sempre, Tainara, é estar informando a Olimpíada que está aberta no momento,
né? Porque aí tem a fase de inscrição, tem a fase da aplicação da prova, tudo mais. E existem tipos de Olimpíadas que, por exemplo, tem uma fase só, né? Por exemplo, a canguru é uma Olimpíada de uma fase, de uma única fase. E aí sai o resultado, a gente recebe as medalhas, né, para entregar aos alunos, certificados. Então ele é de uma fase só. Mas existem outras Olimpíadas que tem várias fases, porque algumas elas começam primeiro, a aplicação acontece na própria escola, e tem outras fases que chegam inclusive a fazer a fase na universidade, né? Então tem, dependendo da Olimpíada, tem fase que chega a ser realizada na universidade com estudantes de todas as escolas que se inscreverem. Essas Olimpíadas, elas proporcionam assim, tantas experiências, né, Fabiana? Porque quem ainda não acessou o site do Colégio Vila, vilacolégio.com.br, no blog a gente trouxe várias matérias com alunos que se saíram bem nessas Olimpíadas, falando sobre suas medalhas de ouro, sobre suas conquistas, mas vai além do conhecimento. Por que eu estou trazendo essa fala? A gente teve alunos que trouxeram o seguinte: eu fui surpreendido com questões que eu não tinha conhecimento, mas eu acabei passando pelo meu raciocínio. Olha, fiquei mais amigo do meu colega de classe porque a gente estava trocando ideias e informações sobre as Olimpíadas. E como você colocou também, Fabiana, é uma Olimpíada que é nacional, né? Essas Olimpíadas são de uma abrangência nacional. Então, a oportunidade dessa conexão com pessoas até de outros estados é uma troca muito grande, socioemocional também. Sim, sim. E é interessante até quando você fala que o estudante disse que tinha questões que eram além do nível dele, né? E é até uma preocupação muitas vezes dos pais, de saber assim, Fabiana, essa Olimpíada de fato é para a fase do meu aluno? Aliás, do meu filho, né? E aí o que é interessante? Porque, Tainara, geralmente as Olimpíadas elas têm fases. Por exemplo, uma Olimpíada específica que tem fase 1 e fase 2. Então, pode ser que esse aluno, essa fase 1, ela tenha abrangência de 2 séries, entendeu? A fase 2 mais 2 séries. Então, consequentemente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, de repente, de uma fase 1 que esteja lá para aluno de 6º e 7º ano. O aluno do 6º ano fez a prova, então tem conteúdos lá que de repente tenham já assuntos que estão só sendo vistos no 7º ano, né? Aí você pode dizer assim, mas Fabiana, ele vai ficar prejudicado? Em parte, né? Mas como as Olimpíadas ela tem essa tendência muito do raciocínio, talvez esse aluno do 6º ano, que mesmo que não viu aquele conteúdo, ele consiga responder por conta do raciocínio. Então, por isso que, por exemplo, quando eu falei sobre a questão da ferramenta hoje que está preparando esse aluno para as Olimpíadas específicas, quando ele está nessa fase 1, que abrange 6º e 7º ano, quando ele está sendo preparado, ele vai ver sim os conteúdos do 7º ano, certo? Dentro do específico lá da preparação para a Olimpíada, entendeu? Porém, dentro do currículo da série, não é um conteúdo específico do 6º ano, tá entendendo? Então, assim, por isso que é importante essa preparação mais específica que a gente já tem realizado com os nossos alunos hoje. A gente pensar nos resultados que nós tivemos já foi espetacular. Então, imagine quando a gente vai olhando o que pode melhorar, para onde a gente vai levar esse aluno, sabe? Então, é muito interessante. Aí, o que acontece? Quando é um aluno do 7º ano que está fazendo a fase 1 e, de repente, ele já tem visto esse conteúdo, então, claro que ele tem um foco de melhor resultado. É interessante a gente ter um dos resultados que uma aluna nossa, o ano passado, ela fez a fase 1 e ela era da 2ª série, né? Por exemplo, ela fez a fase 1, que era 4º e 5º ano, por exemplo, mas ela estava no 5º ano, ela foi ouro, né? Esse ano, ela fez a fase que era 5º e 6º ano, mas ela estava no 5º. Então, o que aconteceu? Ela foi prata, entendeu? Ah, Fabiana, mas ela foi prata, mas ela mudou de fase. Então, tem coisas que a gente avalia como, ela praticamente foi um ouro, porque, na verdade, a fase que ela estava, a série de entrada é que ela estava, não era a série de saída. Então, esses pontos são muito importantes de serem analisados, para a gente olhar que o rendimento do aluno sempre está na ponta, né?
E aí por isso que a gente tem esse foco de olhar e fazendo esses ajustes, uma preparação mais específica, para que a gente dê a oportunidade desse aluno sempre aprimorar os seus estudos. Fabiana, o aluno que tem essa vontade de participar de Olimpíadas, que ele está integrado, ele tem um perfil específico? É interessante, a gente tem percebido que sim, sabe? A gente começa a perceber que são alunos que têm habilidades específicas para algumas áreas, tá? Mas é um aluno que tem um foco, sabe, naquele resultado. Por exemplo, a gente sempre consegue perceber que um aluno que é mais tendência de natureza, né, matemática e natureza, ele tem melhores resultados nessa área, entendeu? Que é justamente aquilo que a gente sempre vive, diz assim, eu sou muito bom em humanas, né? Sou muito bom em humanas, mas não sou muito bom em natureza, né? E aí eu sou muito bom em matemática, não sou muito bom em linguagens. Então a gente sabe que acontece essa tendência porque cada um de nós somos dotados de habilidades mil, mas a gente começa a perceber sim que tem aluno que ele consegue despontar mais em algumas áreas do que em outras. Então eu até digo muito, Tainara, que eu vejo que a Olimpíada ela é um foco da a gente conseguir identificar os futuros cientistas, né? Porque eles acabam sendo alunos excepcionais em algumas áreas. E aqui nos bastidores, antes da gente começar essa gravação, Fabiana trouxe por aqui, né, para a conversa, Fabiana, um dos grandes benefícios de você participar, do aluno participar de Olimpíadas, que é até o ingresso numa universidade pública por este viés. Conta um pouquinho pra gente. Sim, hoje muitas faculdades e universidades, eles têm aberto processos seletivos específicos para alunos olímpicos. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, a USP, a Unicamp, né? Duas faculdades super renomadas no Brasil, eles abrem processos com vagas, né, quantidades de vagas específicas somente para alunos olímpicos. Então isso de fato é valorizar, né, todo o conhecimento científico que esses meninos têm desde muito cedo, né? Porque como a gente estava conversando anteriormente, né, por exemplo, um aluno que tem um bom desempenho e tem títulos, né, durante toda a sua carreira acadêmica da educação básica em física, né? E é um aluno que sempre tira ouro em física, gente, isso é um cientista, né? Então, é muito interessante o que essas universidades hoje têm aberto essas portas, né? Para os alunos que realmente têm propriedade de conhecimento. Então, isso é muito válido. E como eu te falei, né? Tem universidade que abriu 200 vagas para cursos excelentes, né? Inclusive medicina, né? Tá lá, as engenharias. Então, assim, imagina a oportunidade que a gente está dando aos nossos alunos de desenvolver desde cedo, né, a sua carreira intelectual, porque é justamente isso. Por isso que quando a gente no Vila, e a gente fala muito sobre isso, né, na conversa com os pais, na conversa com nossos alunos, eu acho que é muito parte da minha fala, no dia a dia, até do incentivo deles, porque assim, muitas vezes a gente está muito preocupado em saber o que o menino quer para o futuro, né? Você quer que curso? O que você quer fazer na faculdade? Mas eu acho que mais importante, a nossa preocupação como escola tem que ser de preparar o nosso aluno para o alto desempenho e que, na verdade, a escolha dele seja uma consequência e não foco para poder ele ter o desempenho somente para aquela área. Então, assim, quanto mais a gente trabalha essa propriedade intelectual do aluno desde muito cedo, a gente está fazendo com que ele se prepare para o máximo e a escolha do que ele vai fazer vai depender do que ele desejar, mas ele vai estar preparado para qualquer curso, né? Para qualquer ingresso. Porque quando a gente fala em curso no Brasil, né, Tainara, a gente sabe que a demanda é muito alta, né? E as vagas são poucas, né? Porque a gente pensa o seguinte: se eu quero que meu filho ele ingresse nas melhores faculdades e universidades do Brasil, realmente a preparação tem que ser muito intensa, né? E é uma carreira, gente. Isso aí tem que começar desde a base, né? Por isso que a gente tem essa preocupação de uma excelente educação infantil que dê propriedade para esse intelecto dele, ele poder ter ritmo até a terceira série do médio se preparar. Mas, assim, é muito importante que esse investimento ele seja no dia a dia do estudante. E a gente sabe que tem muitas fases que eles passam, né? Tem fase deles que estudar para eles é
caos, não é porque ele só quer brincar, né? E a gente tem que compreender a fase que cada um está vivendo e tem que saber realmente o que o meu filho, né? O que o nosso estudante é muito bom em que área. E aí a gente vai aprimorando dia a dia esse ritmo de estudo dele para quando chega no ensino médio, que é uma fase, de fato, de muito conteúdo, Tainara, a gente não pode esquecer disso, mas sim uma base bem preparada, um incentivo da escola em relação a criar esse ritmo desde cedo, ele passa, né, por esse período, ele tem propriedade, né, do que ele conhece e ele vai estar preparado com alto desempenho para enfrentar os desafios que virão. Pois é, e Fabiana, para 2024, esse ritmo dessa cultura olímpica permanece firme e forte, sendo inspiração para os alunos e direcionamento também. Sim, continua firme e forte. E eu acho que um ponto assim que sempre tem que ter esse meu toque, né? Que eu sempre gosto de trazer isso também. Tainara, a gente sempre vai incentivar os nossos alunos a terem resultados acadêmicos, mas também a gente sempre vai olhar para ele em suas emoções. A gente sempre vai ter essa sede e esse objetivo muito grande no nosso dia a dia da formação de valores, tá? Porque o que acontece muito, né? A gente fala muito sobre isso, que nós somos a escola que vamos ter esse viés de formação e esse viés de resultado. Então, esse sempre será os dois focos da escola. O Vila, eu posso dizer que é uma escola diferenciada de verdade, porque a gente consegue formar, trabalhar a questão do valor e ser algo muito forte no nosso dia a dia, mas a gente sempre vai estar incentivando o resultado, olhando para o aluno no momento, né? Porque existe também aquela situação da gente saber que a gente está vivendo um momento de uma fragilidade emocional muito grande dos nossos estudantes. E quando a gente fala, diz assim, a gente é forte em conteúdo, a gente faz com que o aluno estude, então isso pode ser interpretado de uma forma de dizer assim, então está esquecendo que meu filho pode ter algumas dificuldades, né? O emocional dele não está preparado para esse momento. E eu quero dizer que não, a gente olha assim o aluno como um todo e a gente tem muito cuidado na forma que a gente tem feito com que esse conteúdo chegue para o nosso aluno. É tanto que é interessante que eu falo muito isso para eles, que eu vejo que a maior responsabilidade hoje da Fabiana, né, como esse olhar mais geral da escola, é fazer com que a escola seja esse ambiente feliz, sabe? Porque quando a gente tem esse ambiente gostoso, prazeroso, que traz felicidade, que se preocupa com esses detalhes do todo, que acolhe o aluno, a gente vai trabalhar os conteúdos, vamos sim ser exigentes nos resultados deles, mas também o aluno ele vai perceber que a escola está incentivando a estudar, mas também está olhando para ele, né? Está acolhendo, está também acolhendo a família. Então isso é um nosso diferencial gigante, né? Então assim, por isso que eu digo muito às famílias, olha, eu tenho certeza que o Vila tem sido essa escola que a família tem muito prazer de estar aqui, porque na verdade a gente tem demonstrado os resultados, mas a gente também tem acolhido muito, sabe? Então esse é o nosso foco, é essa escola que realmente o nosso aluno esteja muito feliz, né? E falar em resultado, acho que a gente já falou aqui, mas reforçar, né? Porque a gente tem essa cultura olímpica, mas os resultados também já estão lá nos vestibulares, né? A gente já está com o resultado do Enem, a questão de ser primeiro lugar na média geral de redação em João Pessoa foi um resultado fantástico, né? Então a gente está preparando para a Olimpíada, mas também para o Enem a gente está tendo resultados espetaculares. Com certeza, o trabalho não para no colégio, a coordenação pedagógica trabalhando o tempo inteiro, né? Está sempre com um objetivo, com as metas bem estabelecidas, claro, para poder apoiar o aluno em toda essa jornada que ela continua depois nessa vida acadêmica, né, Fabiana? Sim, com certeza. Fabiana, obrigada por mais esse episódio. Eu que agradeço a tua participação comigo aí na lição de casa sempre, viu, Tainara? Obrigada, Fabiana. E você, gostou de saber o que é uma escola olímpica? Aqui no Vila, a gente tem essa cultura. Daqui a 15 dias a gente volta aqui para mais uma lição de casa. Se você gostou desse episódio, deixa o seu joinha e se fizer sentido, compartilhe. Tchau, tchau.